ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Aqui a gente tem algumas técnicas, né? Tem pintura e tem stencil. Na verdade eu usei o aerógrafo para marcar o desenho e depois eu passei o glacê preto por cima e só deixei os morcegos no aerógrafo, sem pintar, justamente para criar essa nuance dele. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu fiz o aerógrafo para marcar, que é uma das formas que vocês têm para marcar um desenho, caso vocês queiram. E a gente vai fazer a pintura. Então, esse biscoito é um biscoito de muita presença e relativamente simples de ser feito. Tudo bem, ele é um biscoito grande, mas por ele ser uma cena, né, por ser uma imagem, assim, um desenho, eu quis fazer ele maior. Podia ter feito ele menor, mas eu optei em fazer ele desse tamanho, para que desse a impressão realmente disso. E quando estava fazendo esse biscoito, eu estava idealizando ele, eu fiquei na dúvida entre fazer ele pintado ou fazer o fundo aerografado. E aí eu fiz os dois. Então o outro flip-flop desse mês é justamente esse desenho com esse cortador com o fundo aerografado ao invés de pintado e outro desenho, e que não é a casa assombrada, é um outro desenho, mas também obviamente de Halloween, que eu espero que vocês gostem. Então vamos fazer esse primeiro. Obrigada. Bom, a gente vai começar fazendo a cobertura de todo o biscoito, né, com glacê de preenchimento. E aí você vai optar pelo glacê que você mais prefere, né? Optar pelo glacê que você mais prefere é ótimo, né? Com 12 a 15%, o glacê que você se sente mais confortável. Como essa é uma área grande, eu usei a espátula para espalhar o glacê todo branco no biscoito e ajustar os detalhezinhos, né? Deixar ele todo reto e tudo. Então, depois que a gente faz isso, você vai precisar esperar secar bem secado, bem seco mesmo, porque como a gente vai pintar, ele precisa estar bem seco. Então, depois que ele estiver bem seco, a gente vai começar a fazer a pintura usando laranja nas bordas. Aí é só o laranja mesmo e começa a puxar para dentro. Depois que você fez toda a borda, você começa a puxar para dentro de toda ela, né? E conforme a gente vai puxando para a parte de dentro, ele vai clareando, né? Então a beirada é bem escura e depois a gente vai fazendo ele ficar mais clarinho. Se você for não pegando tanta tinta, só umedecendo o pincel, né? Porque a gente molha o pincel e seca o pincel. Você põe o pincel na água, depois você passa o pincel de novo no papel ou no pano que você estiver secando, para você tirar um pouco da umidade. E a hora que você já achou que já tem bastante laranja, e aí eu fui batendo, né? Em vez de puxando, eu fui batendo ele para dar essa sensação de céu, mudando a cor mesmo do céu, para que ele criasse esse degradê. E eu só tenho laranja aí, você vê que no meio ele já fica bem mais claro. E se eu quiser tirar um pouco, eu vou passando o pincel sem muita tinta. E aí eu vou pôr um pouquinho de amarelo no centro para dar mais uma vivacidade pro biscoito, né, para lua no final, no fundo. Então eu dou um pouquinho de amarelo para realçar essa luminosidade e um pouquinho
de vermelho nas beiradas, assim, bem pouquinho de vermelho, para ele também, mas é bem pouquinho, assim, tipo, suja o pincel, limpa o pincel. Agora a gente vai fazer o aerógrafo. Eu tô pondo o suporte de stencil com o lado menor para baixo, para ficar bem justinho mesmo. E aí eu vou fazer o stencil com preto, então eu testo ele primeiro no papel. E aí, como ele é um stencil muito grande e tem muitas áreas, muito área aberta, eu seguro com a agulha para que com o ar o stencil não levante nessas áreas que ele pode levantar, que é perto da árvore. Então isso é uma outra técnica, uma outra forma que você pode usar que ajuda você a ter certeza que o ar não vai passar para baixo de onde você quer que ele passe. Então você vai segurando com a agulha para o stencil ficar no lugar. E você terminou o stencil, a hora que você achar que você acabou, que está tudo certo, você tira o stencil e aí agora a gente vai colocar o glacê por cima dele. Não precisa nem esperar secar muito, você pode ir direto. E aí eu estou usando o glacê de preenchimento mesmo, preto. E é só realmente acompanhar o desenho para você fazer poder fazer o desenho mesmo, né? A ideia mesmo é fazer o preto em cima do fundo do céu e é só ir preenchendo ele de forma que você tenha todo ele preenchido. Eu só não preenchi propositadamente os morcegos, primeiro porque eles eram muito pequenininhos, apesar que no outro eu preenchi, mas eu não preenchi porque eles eram muito pequenininhos e porque eu também queria dar essa sensação de profundidade do morcego, porque assim ele fica numa altura diferente. Aí depois que eu já pus todo o glacê que eu queria, eu vou chegar ele com a agulha para ajustar os desenhos todos. Então a agulha vai te ajudar a ter um desenho mais bem definido e basicamente teu desenho está pronto. Então ele ficou bem legal, eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado do resultado desse biscoito. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é relativamente simples de ser feito, não é muito difícil. Então eu quero ver muitas casas mal assombradas por aí e percam o medo do pincel e usem o pincel e comecem a trabalhar com o pincel sem se cobrar uma coisa perfeita ou aquilo que você tem na cabeça. E eu digo isso por mim, porque eu demorei muito tempo para começar a usar o pincel, porque eu olhava outras pessoas que pintavam muito bem, ou então eu queria que o desenho fosse exatamente aquele que eu tinha na minha cabeça imaginado, e num primeiro momento a gente vai se acostumando, né? Então precisa começar a usar, para começar a entender, para ir crescendo no uso do pincel.